Fala pessoal, agora nós vamos comentar questões de direito processual penal que foram cobradas no 37º exame. Olha só, no dia 10 de julho de 2020, Pedro Primário é preso em flagrante delito comercializando êxtase em uma rua do bairro onde mora. Com ele são apreendidos 50 comprimidos e dinheiro em espécie. Assim, é imediatamente conduzido à delegacia, onde no mesmo dia é lavrado auto de prisão em flagrante pela prática de crime descrito no artigo 33, caput da Lei 11.343, tráfico, né? Punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. O laudo toxicológico provisório atesta que a substância consta da lista de substâncias proscritas. Feitas as comunicações devidas, o auto de prisão é remetido ao juízo competente e, desse modo, no dia 11 de julho, passadas 23 horas da prisão, Pedro é apresentado à autoridade judicial. Perceba que foi cumprido o prazo legal de até 24 horas para a audiência de custódia, tá? A audiência é realizada sem a presença do órgão do Ministério Público e após entrevistar o preso e ouvir requerimentos da defesa técnica, o magistrado homologa a prisão em flagrante, que é convertida em preventiva, sob o fundamento que existe risco à ordem pública na liberdade do agente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assinale a opção que indica a tese de direito processual penal adequada para se questionar a prisão preventiva de Pedro. Então, pessoal, olha só, questão muito bem feita aí pela banca, que trata lá do artigo 311 do CPP. Olha só, em qualquer fase de investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Tá? O pacote anticrime suprimiu a expressão de ofício que existia antes da Lei 13.964 de 2019, tá? Impedindo assim que o juiz decrete prisão preventiva sem qualquer pedido, ou seja, ele não pode fazê-lo de ofício, tá? E isso deveria lhe saltar aos olhos quando você leu o enunciado, porque o examinador foi no detalhe de cada característica de diversos institutos do direito processual penal, tá? E o Supremo Tribunal Federal determinou que todos os tribunais do país e todos os juízes a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, tá? A decisão unânime foi tomada na reclamação número 29.303, em março de 2023, agora, tá? Sabendo disso, você ainda deveria diferenciar os seguintes conceitos. Pessoal, olha só, liberdade provisória é dada quando o custodiado foi pego em flagrante legal, tá? E a prisão é desnecessária, tá? Então aí você vai solicitar ou requerer a liberdade provisória. Quando a prisão é ilegal, né, seja ela flagrante ou preventiva, você vai requerer o relaxamento da prisão, tá? E quando a prisão for legal, a prisão preventiva for legal e a investigação, né, já alcançou aí o seu objetivo, ela se tornou desnecessária, concorda? Aí você vai pedir a revogação da prisão, tá? São conceitos que a banca FGV está sempre cobrando do futuro advogado ou advogada, tá? Então, olha só, vamos para as assertivas. A letra A diz o seguinte: a prisão deve ser relaxada em razão da inobservância, ou seja, a não observância do prazo para a realização da audiência de custódia. Mentira. Ele foi preso dia 10 e no dia 11, 23 horas depois, estava acontecendo a audiência de custódia, então a letra A está incorreta. B, a prisão deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, já que suficientes para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Olha só, como foi uma prisão ilegal, já que o juiz o fez de ofício, tendo em vista que ninguém requereu e ele não podia fazê-lo, não há que se falar em a prisão ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, tá? Na verdade, o que você deve pedir é o relaxamento da prisão por ilegalidade, tá? Questão, muita gente foi na B, hein? Questão maldosa, alternativa maldosa. C, a prisão deve ser relaxada. Opa, até a vírgula, tudo bem. Ante a ausência do pedido do Ministério Público. Também, até a segunda vírgula, tudo bem. E concedida a prisão domiciliar, olha só.
Se a prisão é ilegal, você não vai pedir para trocar a prisão, né? Convolar a prisão, não é isso? Não. Olha só, você vai solicitar o relaxamento. O seu cliente tem que sair pela porta da frente, tá bom? Dê o gabarito. Ó. A prisão deve ser relaxada, pois o magistrado não poderia, diante da ausência de pedido do parquê, ou seja, do Ministério Público, ter convertido a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Foi exatamente o que ele fez e não poderia fazer. Eu coloquei aqui uns resuminhos aí para você que você deve levar para a prova, o conceito ali de prisão temporária e algumas informações sobre prisão temporária que, de vez em quando, estão sendo cobrados na prova, tá bom? Gabarito, portanto, a letra D. Vamos para a próxima. E aí, pessoal, olha só, vamos para a próxima questão. Questão 65, prova tipo 1, branca. Leonardo praticou um crime que objetivamente admitia o acordo de não persecução penal. Concluída a investigação criminal, estando presente a justa causa, o promotor de justiça se recusou a fazer o acordo, por entender que estava demonstrado que a conduta de Leonardo era habitual diante da recusa do promotor de justiça em propor o acordo. O juiz da comarca de Cascais, acolhendo o requerimento do advogado de Leonardo, remeteu o investigatório ao Ministério Público para se manifestar sobre o tema. O MP apresentou ao juiz da vara criminal da comarca de Cascais uma proposta de acordo de não persecução para ser homologado. O juiz considerou insuficiente a condição de Leonardo para pagar como prestação pecuniária a quantia correspondente a 2 salários mínimos a uma entidade pública a ser indicada pelo juízo da execução, devolvendo os autos ao MP para reformular a proposta nessa parte. O MP manteve a proposta nos termos acordados com Leonardo, razão pela qual o juiz da vara de Cascais recusou-se a homologá-las. Sobre a decisão de não homologação da proposta de ANPP, assinale a opção que indica qual o recurso cabível e quem poderá interpor. Olha só, questão interessante porque, para não perder tempo, é lógico que eu iria verificar os recursos que estão presentes nas alternativas. E nós temos aí agravo, recurso em sentido estrito, apelação e apelação, tá? O artigo 581 do CPP diz o seguinte, ó, caberá recurso em sentido estrito, inciso 25, da decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. Como somente a letra B tem recurso em sentido estrito, não me interessa quem pode ou não pode interpor, tá? É lógico que aqui quem poderia, quem estava legitimado a interpor seria o Ministério Público e Leonardo, já que ambos têm interesse recursal nessa matéria, tá? Eu trouxe aqui algumas dicas preciosas aí sobre acordo de não persecução penal, assunto que a FGV gosta. Então, olha só, ele é pré-processual, os requisitos estão no artigo 28A do CPP, aplicável nos crimes cuja pena mínima em abstrato seja inferior a 4 anos, exige confissão, não cabe à NPP na Lei Maria da Penha. Quando o Ministério Público recusa o oferecimento de ANPP, a defesa do investigado poderá requerer a remessa dos autos para órgão superior do Ministério Público. Tá? O gabarito aqui é a letra B e você não poderia perder tempo nessa questão que foi gigante na prova, né? Perderia muito tempo se você não procurasse esses atalhos que eu mostrei para você, tá bom? Vamos para a próxima. Olá, pessoal. O Sérgio propôs uma ação penal privada contra Ana e Letícia por crime de dano, impossibilidade de qualquer medida penal consensual, isto porque as quereladas dolosamente quebraram o para-brisa traseiro de seu carro. Fim da instrução criminal, restaram comprovadas a autoria e a materialidade. Até porque, além da prova testemunhal confirmar a imputação contida naquele crime, as acusadas confessaram o delito. As alegações finais orais do Dr. Lúcio, o advogado constituído por Sérgio, sem se referir à inicial acusatória, finalizou a sua sustentação, apenas pedindo que fosse feita a melhor justiça. Você, como advogado ou advogada das quereladas, alegaria como prejudicial de mérito a extinção da punibilidade. E aí a banca fala por quê? Aí ele vem na letra A, perdão, porque Sérgio renunciou, porque houve perempção e porque poderia ter havido retratação, tá? E aí você ficaria na dúvida. E agora, né? Qual foi a atitude do Dr. Lúcio
e procurador aí de Sérgio, né, representante de Sérgio, que causou aí a perempção. A resposta está no artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal. Olha só, nos casos em que somente se procede mediante queixa, então nós temos aí ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação penal, inciso 3, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Foi exatamente o que ele fez, pessoal. Ele deixou de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Ele só falou que desejaria que fosse feita a melhor justiça. Isso não é ratificar o pedido de condenação nas alegações finais. Olha, a banca foi maldosa, né? E aí, o ato do Dr. Lúcio, representante de Sérgio, ocasionou a perempção, que é a sanção aplicada ao querelante consistente na perda do direito de prosseguir com a ação penal privada, em razão de sua inércia ou omissão no transcorrer da ação penal. É uma falta, né, executada aí durante a ação penal, tá? E aí, você poderia ficar na dúvida, mas professor, e o perdão? Ó, o perdão está lá no artigo 105 do Código Penal. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Você poderia confundir com perdão. Mas o que ele fez, na verdade, foi provocar a perempção, já que agiu de forma incompatível com o artigo 60, inciso 3 do CPP. Tá? E o enunciado deixou claro que Sérgio não gostaria de... E o enunciado não falou que Sérgio gostaria de perdoar as quereladas, tá? Então, não poderia ser perdão. A letra A está incorreta. E a renúncia do querelante, na letra B, haja vista que seu advogado não ratificou as alegações finais, os termos da acusação articulada na queixa-crime. Não. E esse ato de não ratificar em alegações finais os termos da acusação é fato gerador da perempção e não da renúncia. Tá? A renúncia está lá no artigo 104 do Código Penal. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Não é o caso aqui, tá? Não é o caso. O examinador tentou te enganar na letra B. C é o gabarito, pela perempção, porque o advogado constituído por Sérgio somente pediu em alegações finais que fosse feita a melhor justiça, deixando de ratificar a pretensão de que as quereladas fossem condenadas, sequer tendo renovado o pedido de condenação apresentado na queixa-crime. C é o gabarito da questão. E D, professor, pela retratação do querelante, o enunciado não nos dá embasamento que pudesse subsidiar a retratação. Na retratação, o querelante faz a denúncia e depois se retrata, né? Ele pode fazer isso na ação penal privada até o oferecimento da denúncia, tá? Que não é o caso aqui denunciado. Então, o gabarito é a letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Gregório é defensor público no estado do Rio de Janeiro, cuja Constituição, lei assegura foro por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça local. Durante o carnaval, na cidade de Salvador, Bahia, Gregório, por acaso, se encontra com seu irmão e inimigo capital Sandro em uma rua erma, durante a dispersão do bloco carnavalesco. Gregório, então, se aproveita da oportunidade para matar Sandro com golpes de espada. Assinale a opção que indica o foro competente para conhecer e julgar esse crime. Então, pessoal, olha só, questão que tratou de súmula vinculante número 45. A competência constitucional do Tribunal de Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual, que é o caso aqui, tá? Ele, por ser defensor público, teria foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça local. Isso lhe garantia a Constituição Estadual, tá? E ainda você teria que se atentar para a competência, o artigo 70 do Código de Processo Penal. A competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, seria em Salvador, no estado da Bahia, ou seja, no estado da Bahia, né? Então, olha só, o gabarito é letra A, porque a banca pergunta o seguinte: assinale a opção que indica o foro competente para conhecer e julgar esse crime. Tribunal de Júri da Comarca de Salvador, Bahia, né? Não é o Tribunal de Justiça, por causa da súmula 45, não é o Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro, porque a infração se consumou na Comarca de Salvador, tá? E também não é
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? Gabarito, portanto, é letra A. Vamos para a próxima. Ah lá, pessoal, mais uma questão que trata de súmula. Olha só, Antônio Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico de drogas. Essa denúncia foi rejeitada pelo juízo da 50ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro por falta de prova mínima da autoria e materialidade. O órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito dessa decisão já arrazoada. Para evitar a caracterização de uma nulidade processual, é correto afirmar que o juízo, em seguida, deve, e aí, ó, questão que trata lá da súmula 707 do STF, ó, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação de defensor dativo. Ou seja, não basta que o juízo nomeie defensor dativo para o denunciado, tá? Então, a súmula diz que ele deve ser intimado a oferecer contra-razões, ok? Por quê? Porque se o recurso, em sentido estrito, for procedente, ele seria prejudicado. Concorda? E aí haveria essa nulidade por cerceamento de defesa. Simples assim. Tá? O gabarito, portanto, é a letra C. Ó, notificar Antônio para apresentar contra-razões recursais. Tá? Gabarito é letra C. A letra A diz que, ah lá, bastaria o juízo nomear um defensor público. Mentira. Na letra B, bastaria o juízo nomear um defensor dativo, na hipótese de não haver defensor público, né, na comarca. E na letra D diz que, para evitar a nulidade, o juízo deve remeter os autos ao tribunal competente. Não, remeter os autos ao tribunal competente não sana a nulidade de acordo com a súmula 707 do STF. Tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, a questão 69 foi anulada pela banca após os recursos, razão pela qual não vou comentá-la, já que corro o risco de confundir ainda mais, né, a cabeça de quem está procurando estudar para o exame da ordem. Tá bom? Com isso, nós terminamos aí o comentário das questões de direito processual penal do 37º exame. Forte abraço. Até a próxima.